todos que nos acompanham em mais essa transmissão do canal da Igreja no Gama. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e continue acompanhando toda a programação desse canal. Hoje, nós daremos continuidade ao livro Ministros de Deus, Lições Valiosas de Vida. Vamos estar falando a respeito do capítulo 2 desse livro, cujo tema é Vencer o Engano da Serpente. Ao percorrermos as Escrituras, vemos que Deus não só tem um plano, um desejo em seu coração, mas que Ele também tem um forte anelo em ver esse plano concretizado. Por isso, ao longo das eras, Deus tem chamado, escolhido e capacitado pessoas para serem seus ministros e levar a cabo esse propósito. Mas, em contrapartida, também vemos que nesse cenário existe alguém que tem, desde o princípio, cooperado de forma contrária a Deus para que esse plano não seja concretizado. Ele tem realmente tentado sabotar o que Deus projetou para que seu plano fosse cumprido. E, nesse contexto, nós vamos ver aqui, no livro de Gênesis, a experiência de Adão e também o que nós podemos aprender dessa experiência de Adão para a nossa caminhada cristã, se de fato anelamos servir ao Senhor como seus ministros. Após a queda de Lúcifer, Adão ele foi criado por Deus e foi feito seu ministro. E Adão, ele, como a gente vê aqui no livro de Gênesis, ele foi criado de uma maneira muito especial, singular, diferente de todos os itens da criação. Ele foi criado, como fala aqui em Gênesis 1:26, ele foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Então, Adão realmente ele é distinto de todos os itens da criação. E também Adão, quando ele recebeu o sopro de Deus em suas narinas, ele foi formado dentro dele o espírito humano. Isso pode ser também visto no livro de Zacarias 12:1 e também Jó 38. E esse espírito que ele recebeu, que foi formado dentro dele, o diferenciou de todos os animais. E é com esse homem, criado dessa maneira, de forma tão especial, que Deus esperou contar naquela dispensação. Então, Adão, ao ser criado, feito ministro de Deus, ele também recebeu da parte de Deus uma incumbência, um ministério, que nós podemos ver aqui no livro de Gênesis 1, no versículo 28, que diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui na parte inicial desse versículo, Deus lhe disse para ele ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Então, essa aqui é a linha central do ministério que Deus incumbiu a Adão. É o objetivo principal que Deus esperava que Adão cumprisse por meio do seu ministério. E para que Adão pudesse exercitar, aprender o exercício desse ministério, ele foi colocado no jardim do Éden com a função de cultivar e guardar o jardim. E ali Deus o colocou dessa forma para que ele guardasse todos os limites daquele jardim. E nessa esfera do jardim do Éden, Deus deu a Adão todas as condições necessárias para que ele pudesse, de fato, desempenhar bem o ministério que Deus lhe havia incumbido. Deus lhe deu Eva como cooperadora, como uma auxiliadora idônea. Ali no jardim, ele tinha a presença de Deus, ele tinha Deus como sustento, como alegria, como segurança. E Deus também, para capacitá-lo no exercício desse ministério, no desempenho desse ministério, Deus deixou disponível para Adão a árvore da vida bem no centro do jardim, bem acessível. E o desejo de Deus era que Adão comesse dessa árvore, que essa árvore ela representa Deus como fonte de vida e autoridade. Dois ingredientes que Adão precisaria para cumprir o propósito de Deus ali naquela esfera, durante todo o seu ministério.
Então, Deus deixou essa árvore para Adão, para que ele pudesse comer dessa árvore, a fim de receber a vida divina dentro de si, como também continuar se alimentando dessa árvore, para que a vida de Deus fosse crescendo, tanto em Adão quanto em seus descendentes, e essa expansão de vida pudesse alcançar toda a terra. E alcançando toda a terra com essa vida crescente de Deus ali naqueles seus escolhidos, Satanás ele iria perder a sua área de atuação. Mas não foi isso que aconteceu. Antes que ocorresse esse projeto de Deus em relação a Adão, vemos aqui que algo interveio, que algo aconteceu, que algo adentrou aquela esfera e tomou uma posição contrária ao plano de Deus. Aqui em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, nós vemos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, na sequência desses versículos, dessa palavra aqui de Gênesis 3, vemos o que ocorreu, o que veio interferir nesse projeto de Deus. Satanás, aqui fala que ele é a mais sagaz de todos os animais. Ele, com a sua sagacidade, com a sua astúcia, ele enredou Eva. Ele aproveitou-se do momento em que Eva estava sozinha, ela estava em um estado de vulnerabilidade. E o inimigo se aproveitou disso para cativar a mente de Eva. E aqui, como vimos aqui nessa palavra, ele começou realmente a levar Eva para o campo da mente. Ele cativou, ele corrompeu a mente de Eva, ele fez com que ela ficasse confusa, com que ela ficasse duvidando da palavra de Deus. E realmente ela foi enredada e ela caiu na sagacidade de Satanás. Ela foi enganada pelo inimigo. E esse engano não ficou só na mente de Eva, ele não corrompeu só a mente, ele também tocou nas emoções de Eva. Aqui no 6 fala que ela viu que a árvore que Deus disse para não comer, porque eles poderiam comer de toda a árvore do jardim livremente, mas dessa do conhecimento do bem e do mal, Deus determinou que não. E aqui fala: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, os olhos de Eva começaram a ver coisas naquela árvore. Era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, ao ser tocada em suas emoções, Eva passou a desejar algo que Deus havia determinado que não era para comer. E com essa experiência, quando Adão também comeu desse fruto, Adão, naquele momento, ele também caiu na cilada de Satanás, ele caiu na esfera do engano, e ele realmente desobedeceu a palavra de Deus. Ele já não atentou mais para o que Deus disse. Deus disse para não comer. Adão não mais conseguiu atentar, porque ele já estava enredado por aquela esfera de engano. E a consequência disso, da desobediência de Adão, foi que Adão, ele fracassou em seu ministério, ele caiu. A consequência da desobediência dele culminou na perda do seu ministério. Com a experiência dele ter se alimentado dessa árvore errada, levou com que o ministério dele ali tivesse seu fim. E essa experiência, amados irmãos, ouvintes, deve servir para nós de grande advertência, Satanás, ele está agindo desde o princípio, e ele não parou com a ação diabólica dele de nos enredar, de nos apanhar pela nossa mente, de realmente fazer com que a nossa emoção toque em coisas que Deus não deseja. Ele continua com os mesmos projetos, com os seus mesmos planos de ação. E hoje, ele não tem agido diferente, ele só tem intensificado. Com a volta do Senhor, ele tem se intensificado e trago muitos meios de realmente corromper a nossa mente. Aqui, em 2 Coríntios 11:3, nós precisamos ficar realmente bem advertidos sobre isso. Vejamos o que diz aqui. Mas receio, Paulo aqui falando para Coríntios,
Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, esse receio de Paulo é lícito e deve ser aplicado na nossa experiência hoje, porque a serpente não deixou de projetar as suas malignidades, os seus enganos, os seus enredos. E realmente ele nos apanha pela nossa mente. Hoje, nós, como esses trabalhadores da 10ª hora, precisamos estar realmente num estado de alerta, de vigilância, estarmos realmente apercebidos, não ignorar os desígnios de Satanás, mas estar apercebidos, porque realmente ele tem andado ao derredor, achando alguém para devorar, querendo achar esse alguém para devorar. E hoje nós precisamos realmente perceber que tem essa ação ao nosso derredor e realmente perceber que se nós não estivermos numa posição correta, nós seremos presas bem fáceis, presas que o inimigo vai poder abater, vai poder corromper, como ele fez com Adão e Eva. E a maneira de hoje nós realmente não sermos apanhados por esse enredo da serpente, por esse engano, a maneira de nós hoje vencermos o engano de Satanás sobre nós, sobre a nossa caminhada cristã, é nós termos uma postura diferente de Adão e Eva. Lá nós vimos que a queda de Adão se deu por desobediência à palavra de Deus. Ele não atentou para o que Deus disse. E hoje nós precisamos aperceber-nos disso e tomar essa palavra de Deus como algo que realmente é essencial para nós. Valorizar essa palavra. Dar realmente o valor que essa palavra tem no nosso viver e na nossa caminhada cristã. Lá no livro de Jeremias 15, no versículo 16, diz: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, aqui fala, na parte inicial, que essa palavra precisa ser achada por nós e comida por nós, porque é essa palavra que nos vai dar gozo e alegria no nosso coração. Então, hoje, irmãos, ouvintes, a nossa postura para realmente vencer o engano de Satanás, vencer essa esfera caída, que está bem próxima de nós, é realmente nos dispor a valorizar as palavras do Senhor, a obedecer, é ter um coração propício, um coração que não só recebe essa palavra, mas também que acolhe essa palavra, que obedece essa palavra, que pratica essa palavra. E a maneira de nós fazermos isso é realmente ter um coração simples, que possa realmente não se apartar da simplicidade e pureza de Cristo, ao ponto de achar as palavras do Senhor, logo as comer. Muitas vezes, em nossa mente, nós colocamos tantos obstáculos, tantas dificuldades, em nossa mente nós duvidamos, em nossa mente nós não cremos o suficiente, mas o Senhor não deseja que a palavra dele seja recebida por nós dessa maneira, até porque ela precisa ser armazenada no nosso espírito, ela precisa ser digerida por nós e armazenada no nosso espírito. Por isso o homem foi criado com um espírito, para que essa palavra possa entrar, germinar e cumprir o propósito de Deus. Então, hoje, nos dias atuais, com a intensificação de Satanás para enredar os homens, para nos enredar, para plantar o seu engano, para plantar suas mentiras, seus sofismas, o que vai nos fazer vencer é, de fato, a experiência, o relacionamento que nós temos tido com essa palavra. Como está o meu relacionamento com essa palavra? Como está o seu relacionamento com a palavra? Temos valorizado? Temos abraçado essa palavra? Temos acolhido? Temos praticado? É isso, irmãos, que vai realmente fazer a diferença na nossa vida e nos dar realmente o que nós precisamos para vencer as artimanhas malignas e cumprir o propósito de Deus. E também, aqui no versículo de Hebreus 2:1, nos dá também uma outra atitude que nós precisamos ter com a palavra.
achar a palavra e comer, como diz em Jeremias, não ponderar, não deixar para depois, não negligenciar, porque a dificuldade de Adão e Eva, que os levou ao fracasso, foi o fato deles terem negligenciado a árvore da vida. Ela estava disponível e eles fizeram opção por outra fonte de alimentação. Então, a maneira de nós não entrarmos nesse mesmo erro é nós praticarmos o que está aqui também em Hebreus 2:1, que diz: por essa razão por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, hoje, nosso coração precisa ser de receber a palavra, acolher, nos apegar a essa palavra com mais firmeza, porque é essa palavra que não vai nos deixar desviar. É essa palavra que vai manter, pega dessa maneira na nossa experiência, é que vai manter o nosso coração simples e puro diante do Senhor. É que vai ter um coração que possa anelar fazer a vontade do Senhor nessa era. Então, essa é mais uma atitude que nós precisamos, nos dias atuais, com tanta iniquidade, com esse mistério da iniquidade aumentando, com esse império das trevas se intensificando, o que vai nos tirar das ciladas do inimigo, desse engano da serpente, é nos apegarmos com mais firmeza e não nos desviarmos da palavra que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos determinado. E hoje, nós vemos que muitas palavras têm chegado até nós, não são poucas palavras. Assim como lá no Éden, o Senhor Deus deixou disponível aquela árvore da vida para a alimentação e capacitação de Adão e Eva, hoje o Senhor também tem nos capacitado com a sua palavra de forma abundante. A palavra tem chegado até nós por vários veículos, pela Bíblia, pelos livros, pelas reuniões da igreja, presenciais, virtuais. O Senhor está jorrando um rio de palavras. E quanto a nós, é ter uma atitude adequada com essa palavra. Porque se nós não sabermos também o que fazer, não soubermos o que fazer com essa palavra vai se perder na nossa experiência e nós vamos estar à mercê da cilada da serpente. Então, amados, o Senhor tem nos deixado muitas palavras para que nós possamos nos resguardar de sermos enganados pela serpente e também para realmente cumprir o propósito dele nessa terra. Porque por nós mesmos nós não conseguimos cumprir. Nós cumprimos com base na árvore da vida, que é o Senhor, como fonte de vida para nós, de vida e autoridade, que é o que nós precisamos para realmente fazer o plano do Senhor avançar. E hoje, dentre essas palavras todas, dentre a gama de palavras que tem chegado até nós, aqui em Pedro, nós vemos que ele ainda tem nos dispensado largamente a sua palavra profética. E em 2 Pedro 1,19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, aqui realmente tem chegado até nós essa palavra profética para nos dar luz, para nos dar direção, para nos mostrar claramente o desejo do Senhor para essa era e também para nos equipar para fazer a vontade do Senhor acontecer nessa era. Então, essa palavra profética tem sido algo que o Senhor tem nos dispensado grandemente. E aqui fala que nós fazemos bem em atendê-la. E atender essa palavra é nos apegar a ela com mais firmeza, para que não nos desviemos do que o Senhor está nos mostrando, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, realmente, irmãos, o que vai assim, mudar a nossa situação em relação à experiência de Adão e Eva é como está o nosso relacionamento com essa palavra. Então, você, realmente nós precisamos estar valorizando a palavra de Deus, estar acolhendo a palavra de Deus e estar realmente obedecendo a palavra de Deus no nosso viver diário. É isso que vai nos fazer avançar, vai fazer Deus avançar por meio de nós. E a serpente vai perder o seu domínio, porque ainda hoje Satanás domina essa terra. Mas à medida que essa palavra entra em nós, é acolhida, é obedecida por nós, é praticada por nós, ela vai expandindo dentro de nós, como deveria ser com Adão e Eva, ela vai tomando toda a terra, ela vai sendo a expressão de Deus em toda a terra. E assim Deus vai retomando o seu território. E assim o homem vai finalmente poder cumprir o propósito a que Deus o estabeleceu, que é tomar de volta a terra para Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.